Fala pessoal, tudo bem? Vem comigo, bem-vindos à Bel Galeria de Arte. Eu estou aqui, vou dar um giro pela exposição do 104º leilão, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de novembro, a partir das 20 horas. Vem comigo, eu vou mostrar várias obras que vão figurar nesse leilão e tentar ensinar ou explicar um pouco para vocês essas obras, as técnicas, os artistas que a gente vai promover e trazer nesse leilão. Aqui eu já começo com talvez um dos ícones da arte brasileira, né? Gustavo Rosa, um artista com todo o seu trabalho ingênuo, né? Quase que infantil, mas que ganhou muito destaque, fazendo vários trabalhos para várias marcas, então vodkas, cafés, pão de queijo. Ele foi um cara que sempre teve um marketing muito arrojado e sempre vendeu para muita gente importante dentro do mercado. 3 patinhos, olhos sobre tela. Aqui ao lado e embaixo eu já trago Cláudio Tosi, inclusive eles eram amigos, colegas de pintura. Cláudio Tosi, eu tenho aqui um abstrato, trabalho muito bonito, pontilhista também, se você olhar em close você vai ver o detalhe do pontilismo dele. E aqui é muito interessante que o Cláudio Tosi, ele estudou na FAU, né, arquitetura e urbanismo, então parece plantas baixas, geralmente o trabalho que ele faz. Uma influência grande da arquitetura nos trabalhos dele. Pulando aqui para o lado, um pontilismo muito mais detalhado que você pode ver nessa papagaia. Um tema muito recorrente, muito procurado, um artista que está em evidência, pintou com vários outros grandes nomes, desde a pop art na década de 60, ele já vem pintando os astronautas, os foguetes, viagem à lua. É um artista sensacional, pintou com Maurício Nogueira Lima, com vários outros grandes artistas. Ele está vivo, na ativa, não perca a oportunidade de ter uma obra do Cláudio Tosi. Embaixo, senhoras e senhores, Wakabayashi, Kazu Wakabayashi, pintou com vários outros nipo brasileiros, Fukushima, Mabi, fez parte de vários outros grupos. Tem toda uma textura no trabalho dele. Isso aqui é uma fase composição negra, década de 70, trabalho vigoroso, bonito. Eu acho assim extremamente chique um trabalho desse para se colocar na sala num ponto iluminado. Wakabayashi, sensacional, dispensa qualquer tipo de apresentação. Manezinho Araújo, um dos artistas da arte popular brasileira, talvez mais procurados, assim como Agostinho Batista, entre vários outros, com um tema recorrente, que são as casinhas, muitas festas juninas e os balões. Israel Pedrosa, com seu trabalho abstrato geométrico, né? Na verdade é um geometrismo puro aqui, as bolas, os círculos, os quadrados, os retângulos. Sensacional, um artista para ficar de olho, acompanhar, tem que ter na coleção também. Aqui, Maurino Araújo, um escultor mineiro com influência do barroco, né? E ele é mais atual, já falecido também, mas ele sempre faz esses trabalhos com figuras assim, com os olhos esbugalhados. Ele faz toda uma policromia, né? E as peças remetem a serem mais antigas e com ouro muitas vezes, né? O que relembra o barroco. Aqui a gente tem Juarez Machado, um artista que viveu entre Brasil, do Paraná, e o lugar que ele escolheu para viver também era Paris. Tinha ali o seu ateliê na rua Rivoli, no centro de Paris. Tive o prazer de conhecê-lo lá. Uma obra de 70x1, As Bebedoras de Cerveja, tema que é dos mais procurados dele, também vai figurar nesse leilão. Niobe Xandó, uma máscara, década de 60, uma obra para colecionador. A textura, o trabalho da Niobe Xandó é excepcional, uma moldura que deixa a obra em relevância, não é uma coisa que tira o destaque da obra, pelo contrário, faz exatamente o destaque do trabalho. Você consegue ver toda a textura, a tinta da década de 60, sensacional. 2 obras ímpares de uma fase antes do geometrismo do nosso artista, que é uma Caparana. Uma Caparana pintou isso aqui na década de 70, esses trabalhos que relembram a seca. Ele é pernambucano, então na minha concepção são lembranças que ele teve
da época de Pernambuco, do sertão de Pernambuco, que ele trazia nessas obras, e depois ele foi para uma coisa muito mais geométrica, né? Aqui, talvez, um dos grandes nomes desse leilão, 73 por 90, Manabu Mabi, uma tela de 1979, essa obra aqui participou de uma exposição em Tóquio do artista, sensacional, todo em vinho, a textura, o gesto do artista aqui, uma obra sensacional, Mabi tem que ter na coleção, que ao meu lado, trabalho maravilhoso, mecanismo até certo ponto, é o título dessa obra aqui da Maria Polo, de 1965, 1,60 por 1,30, uma obra que entrou na parede da cliente em 1967, de lá nunca mais saiu, e agora vindo a pregão para vocês, uma obra que tem passado R$100 mil facilmente, e a Bel Galeria traz uma condição excepcional para vocês. Vem comigo, aqui, Chikashi Fukushima, trabalho também primoroso, década de 60. Se você reparar, os três têm uma certa influência. Então eles inclusive pintaram juntos no grupo Seibe, lá na década de 60. Maria Polo, Manabu Mabi, Chikashi Fukushima, Tomio Otaki fizeram parte desse grupo e eles se ajudavam, um influenciava o outro. Então a gente colocou os três próximos para trazer essa lembrança. Em cima, um artista francês, Theo Tobiasi, um artista também com cotação internacional, super raro. Se você for no Art Price, você vai ver preços de 20, 25, 30 mil euros. E aqui está por uma fração disso. Aqui uma coleção de esculturas, Florian Reis, o quadrúpede, uma obra polêmica, né? Que tem toda a ver com a nudez, um homem de 4, nu. É uma obra contemporânea importante também. Aqui a gente tem um barro cozido de Antônio Poteiro, uma parteira, né? Então aqui é o parto em execução. Trabalho maravilhoso também de Antônio Poteiro. Aqui ao lado a gente tem duas obras de Fulvio Penacchi, um artista italiano, foi pintor de paredes aqui no Brasil e foi do grupo Santa Helena, pintou com Volpe, Bonadei, Manuel Martins, Rulo Risotti, entre vários outros. Artista importantíssimo, vale a pena conhecer o artista e ter alguma coisa dele em coleção também. Aqui, Emiliano de Cavalcante, um nu feminino da Marina Montini. Então, Marina Montini era uma atriz, uma dançarina da década de 60, muito bonita, e muitos artistas estavam perto dela sempre, e o de Cavalcante tinha ela como uma grande musa, então ele sempre pintava e ofereceu essa obra para a Marina Montini. Embaixo, talvez um dos mestres da arte contemporânea brasileira, talvez um dos primeiros, né? Nelson Lerner, trabalho excepcional, sempre com espelho, né? Ele trabalhava com espelho para a pessoa poder se ver aqui nesses espelhos. Esse é um pouquinho menor, mas excepcional. Para você que quer um pocket do Nelson Lerner, cabe em qualquer lugar, artista ímpar da arte contemporânea. Sérgio Sister, também arte contemporânea pura, um artista que fazia as ripas, né? Usando com madeiras e tudo mais. E aqui é uma obra excepcional, 1 metro por 2. Vejam o tamanho dessa obra do Sérgio Sister. E ela está por uma fração do que tem que valer. Sim, ótimas oportunidades. Aqui a gente tem um trabalho de Tatiana Blas, um díptico, né? A Tatiana Blas, ela pinta sobre tecidos. Então, muitas vezes tecidos até que ela escolhe, isso aqui podia ser um tecido para um sofá ou alguma coisa do tipo, ela escolhe a dedo esses tecidos e faz toda uma intervenção por cima, fazendo essas linhas, fazendo essas estradas pelo tecido, né? Trabalho sensacional de Tatiana Blas também, uma artista mais nova, contemporânea. Aqui também um artista contemporâneo, Gonçalo Ivo, já com todas as referências, grandes exposições nacionais e internacionais, um artista que está subindo cada vez mais dentro do mercado. Tenho certeza que daqui a alguns anos, quando a gente rever esse vídeo, a gente vai estar falando de valores 2, 3 vezes maior do que a gente está falando hoje. Chico da Silva, aqui embaixo, Chico da Silva perfeito, todo fumacê, década de 60,
o D ao contrário, moldura de época, é um guache sobre papel colado em placa, sensacional, uma procedência excepcional. Aqui ao lado, senhoras e senhores, Caribé grande, 72 por 90. Vejam que numa obra estática, o Caribé consegue colocar todo o movimento. Você vê o cavalo galopando, você vê o movimento das figuras. Aqui você vê o cavalo se abaixando para pastar ou para alguma coisa assim. Aqui relinchando, aqui cavalgando. Um artista, talvez o mais baiano dos argentinos da história, né? E essa obra tem todo um histórico especial. O avô do nosso cliente foi amigo pessoal de Caribé, Jorge Amado, Vinícius de Moraes, moraram ali em Itapuã, onde todos conviveram. Aqui embaixo a gente tem uma obra ímpar também da Tarsila do Amaral, um cartão postal dela, que a gente vê as fibras da madeira que ela usou para fazer essa estilogravura. Não pode perder. Aqui, Aldemir Martins, um galo, década de 50, o melhor do Aldemir Martins no desenho. Década de 50, um galo, foi onde tudo começou, para depois ir para os outros animais, né? Paulo Klimachowska, se você reparar essas linhas aqui, depois eu vou pedir para dar um zoom, são números. Então, todas essas linhas são feitas de número. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, não sei se dá para pegar, mas se você chegar muito perto, você vai ver o 18, o 17, o 16, o 15. Então ele faz as linhas com números e por aí vai por toda a estrutura. Esse aqui é o Museu Toyota que fica em Tóquio. Também no leilão, sensacional, Paulo Klimachowska. Gonçalo Ivo, um desenho maravilhoso. Aqui embaixo, Arcângelo Iannelli, um pastel do Iannelli, Mark Rothko brasileiro. Trabalho sensacional, maravilhoso. E é pocket também, cabe em qualquer lugar. Sensacional esse Iannelli. Aqui um Picasso, Pablo Picasso, referência internacional, já participou de leilão da Sotheby's, por uma fração do que é vendido lá. Então tem que aproveitar para fazer boas aquisições nesse leilão. Wesley Duquili, também um desenho sensacional, um artista que tem valer 25, 30. Aqui está numa condição que é uma fração disso. Não pode perder. Aqui embaixo, para finalizar essa parte, eu vou mostrar para vocês os Candangos, de Bruno Jorge, década de 60. Uma obra também ímpar do artista, muito bonita. Esse aqui é um Franz Weismann, dobradura. Aqui o Velho, que também é um artista popular brasileiro, lá de Pernambuco, fazendo exposições pelo mundo inteiro, Suíça, Dinamarca, Reino Unido, França e por aí vai. Um cara que vai ter muitos frutos ainda pela frente para colher. E aqui um trabalho muito bonito, raro de aparecer, que é o Mestre Expedito. Ele é um santeiro piauiense, mas ele fez essa tocadora de violão, quase que meio havaiana, né? Muito legal esse trabalho, para quem coleciona, um prato cheio do Mestre Expedito, década de 70. E aqui um Marcelo Nietzsche, trabalho que é um PVC pintado com tinta esmalte. É um trabalho de 90 por 1,80 m, trabalho composto por duas seções, né? A vermelha e a preta. Aqui você usa um tipo de uma fita para colar ele na parede. Ele é uma peça que fica quase que rente à parede, talvez meio milímetro fora. Trabalho muito bonito, interessante, é da década de 80, de 1987, de Marcelo Nietzsche. E aqui eu vou trazer para vocês mais algumas obras. Esse aqui talvez a obra mais especial do leilão, o Arcângelo Iannelli, né? 1,30 por 1,90. Trabalho ímpar do Iannelli, certificado pelo Instituto. Uma obra sensacional, década de 1976. É uma obra que pode ser trabalhada tanto na vertical quanto na horizontal. Uma dica que eu dou para vocês, quando o Iannelli assina na transversal, você vê, ele não pôs nem na vertical nem na horizontal, pôs na transversal. Quer dizer que essa obra pode ser utilizada das duas formas, ou na vertical ou na horizontal. Aqui, senhoras e senhores, uma parede completa de Enos Corradin, falecido recentemente, há 2 meses atrás, agora é novembro de 2025. Aqui a gente tem
figura masculina, a pose do marinheirinho, que a gente tem um pianista, que a gente tem um mágico. A Copa do Mundo é nossa, uma referência para a Copa de 1994. Esse aqui é o Dunga levantando a taça. Aqui o Bumba Meu Boi, década de 70, um trabalho muito bonito, em cima uma marinha ao luar. Aqui nessa parede a gente tem tudo, um pouco de tudo que o Inos construiu e constituiu, um artista que está em ascensão, então tem que aproveitar. Esse aqui é um trabalho de Harry Elzas. Vejam o tamanho dessa obra, senhoras e senhores. A gente está falando de um trabalho enorme do Harry Elzas, muito bonito. É o Dom Quixote com o Sancho Panza, na andança com os cavalos atrás dos moinhos, né? Um trabalho também único, com toda a característica que ele traz nas obras dele, essas figuras grandes. Muito bonito, um óleo sobre tela, muito bonito e interessante de Harry Elzas. Aqui, Martins de Porangaba, embaixo, um casaril, né, de um dos alunos do Di Cavalcanti. Aqui você tem muita influência do dia, sacadas, dos balaústres aqui. Você tem o casaril, você tem a paisagem, você tem aqui também os azulejos, né, que o Di Cavalcanti usava bastante, geometrismo. Sensacional esse trabalho de Fernando P, que vai figurar também. Aqui um Carlos Araújo, um trabalho muito bonito, é um óleo sobre tela, sobre madeira, sensacional. E aqui a gente tem uma tapeçaria rara, difícil de aparecer. Essa é a mãe da Colasso, né? Essa aqui é a Madeleine Colasso, que é mãe da... Me fugiu o nome da filha. Depois, quando eu lembrar, eu passo para vocês, tá? Aqui um Takashi Fukushima, década de 60. É um trabalho muito bonito, sensacional, década de 60, abstrato, um dos melhores do Fukushima. Aqui, senhoras e senhores, a gente vai ter um trabalho de Bernardo Cid, um artista muito importante, já falecido, que está sendo revivido, está sendo buscado pelos novos colecionadores. Uma obra grande dele, 1x80, muito importante. Esse aqui também é um artista que vê-se muito pouco no mercado. É um desenho da década de 60 de Antônio Lizárraga, um artista difícil de aparecer. Aqui, Dario Mecati, um trabalho de uma família. Ali em cima, Almeida Júnior, mesmo artista que está lá na Pinacoteca, que é o Caipira Picando Fumo. Aí a gente tem uma Mãe Preta. Embaixo, um Oscar Pereira da Silva, um trabalho também que nunca veio ao mercado. E ao lado aqui um Odriozola, toda a abstração que ele tem, trabalho abstrato, geométrico desse artista espanhol que é o Fernando Odriozola. Essas e várias outras obras vão figurar nesse leilão do dia 25 e 26, e a gente vai estar sempre abastecendo o canal com novas informações, trazendo novas atividades que a Bell Galeria está proporcionando, exposições e um pouco de curiosidade sobre esses artistas que a gente capta com muita dedicação para trazer para os clientes, tá bem? Muito obrigado!